Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Novinho em Folha. Nós estamos muito animados por isso. Se você está nos assistindo no Spotify, você já pode salvar esse conteúdo na sua biblioteca, na sua playlist favorita. E se você está nos assistindo pelo YouTube, eu te convido a fazer parte desse canal, a se inscrever no canal e também deixar aqui nos comentários aquilo que você gostaria de ouvir nos próximos episódios. Mas hoje, para essa estreia, eu não vou fazer isso sozinho, de jeito nenhum. Eu estou aqui com a minha linda esposa ao meu lado e juntos nós temos o grande privilégio de servir a Deus juntos na nossa família e também aceitamos um super desafio de Deus de plantar uma nova igreja aqui no sul do Brasil, a Igreja Zoe. Quem sabe o maior desafio da nossa vida até hoje, não é possivelmente o maior desafio da nossa vida, não é isso, meu amor? É isso, esse podcast é exatamente sobre isso, sobre crescimento pessoal, sobre o crescimento das nossas emoções, na espiritualidade, sobre todas as áreas da nossa vida. E hoje nós decidimos começar com um assunto que vai ter plano para... É isso mesmo. Okay. É um assunto que eu acho que faz parte da vida de todo mundo, ou pelo menos fez parte em algum momento, e quem sabe da maioria ainda não deixou de fazer parte da sua mente, dos seus pensamentos diariamente. E esse assunto se chama propósito. Uau. Quantos de nós não ouvimos nos últimos tempos que você precisa encontrar o seu propósito, que você precisa tomar as rédeas da sua vida e fazer o seu propósito acontecer? E sabe, quando eu estava na minha jornada ainda assim de adolescente, né, naquela transição, eu lembro que eu passei por uma grande crise existencial relacionada a propósito. E de tempos em tempos, antes de eu receber algumas verdades bíblicas, isso voltava. Eu não sei como isso foi para ti. Foi exatamente do mesmo jeito. Eu lembro de pelo menos 2 grandes momentos na minha vida, com 18 anos e depois com 25 anos, se não me falha a memória, onde esse assunto de propósito, qual é o meu lugar no mundo, para que eu fui chamado, para que eu fui escolhido, será que eu nasci, será que Deus me quis apenas para isso que eu estou vivendo agora? E eu lembro que o primeiro deles foi um dos que me pegou muito pesado. E até onde eu sei, esse podcast é para falar tudo, abertamente. É sem censura. É jogo é aberto. Isso mesmo. Ok, então vamos. Vamos lá. Eu lembro que o primeiro deles, eu tinha mais ou menos 18 anos. E eu acho que é mais ou menos a idade ou próximo disso que as pessoas começam a se perguntar para que eu existo? Para que eu fui criado? Qual é o meu propósito de vida? Será que eu estou na Terra apenas para isso? Apenas para ter o meu emprego? Para ter uma família? Ou, o que eu nasci para fazer? Qual foi o meu chamado? E eu lembro disso, que essa era a minha pergunta e era um momento de transição na minha vida, um momento onde eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa a mais na minha vida. Então, foi quando você foi morar em Buenos Aires? Exatamente isso. Então eu saí, acho que foi aproximadamente com 17 anos, nós estávamos nos conhecendo. Sim. Na verdade, nos conhecíamos há 6 meses, mais ou menos. E ele decidiu já me abandonar. Quebrei o teu coração já de primeira. Foi isso mesmo. E fui passar uma temporada longa, foram quase 3 anos em Buenos Aires para estudar aquilo que eu achava que era o motivo pelo qual Deus havia me chamado à vida, me chamado ao ministério. E eu fui estudar tudo que tem a ver com produção de áudio, técnicas, coisas organizacionais, porque eu era apaixonado por isso. E então, com 17 anos, eu me vi pela primeira vez longe dos meus pais, longe da minha família, sozinho, num país diferente, numa língua diferente. E eu acho que esse foi o primeiro golpe, o primeiro soco no estômago. E eu tenho algumas histórias para contar sobre isso, eu posso contar? Lá vai. A primeira delas, e esse foi o momento, a primeira não, uma delas foi o momento em que eu lembro que foi assim, um choque de realidade. Foi, quem sabe, o meu primeiro choque de realidade como adulto, de fato. Eu lembro, eu estava algumas semanas naquele lugar, ainda tentando conhecer os lugares, ainda tentando saber qual ônibus eu precisava pegar para chegar na minha casa. Uma cidade do tamanho de São Paulo, né? Uma cidade do tamanho de São Paulo, enorme, maravilhosa, eu amo aquela cidade. E eu lembro que eu saí da escola onde eu estava estudando no instituto, peguei o ônibus correto para chegar na minha casa, porque tinham me dito, olha, pega esse ônibus, desce em tal lugar, e era tudo que eu sabia. Lembrando que, para as pessoas mais jovens que estão nos ouvindo, não existia smartphones, não é? Mas eu não tinha ainda. Não, smartphones não. Smartphones não existiam. Não era tão comum assim. É isso. Não era tão então não comum basta assim. você pesquisar na hora qual ônibus eu pego para ir de tal lugar a tal lugar, ou chamar um Uber. Não existia Uber. Não tinha Uber.
muito menos dinheiro pro Uber, apenas é táxi, verdade. e o dinheiro pro táxi não existia nesse momento. verdade. Então era ônibus, moedinhas e ônibus e um mapa mental ou alguma coisa escrita Claro. no papel. Você tinha que ser geograficamente bem Exatamente. localizado. E é esse não é isso. o meu caso. Pois Quem é. tá perto de mim sabe É verdade, disso. preciso concordar. E eu lembro que eu peguei esse ônibus, talvez era 1 ou 2 semanas lá, e eu, obviamente, dormi no ônibus, né? Tava muito É o que cansado, acontece, é tava isso. muito cansado. No final do dia eu dormi no ônibus, e eu lembro que quando eu abri os meus olhos não tinha mais ninguém no ônibus, eu não conhecia nada ao meu Nossa. redor. A cidade, como você sabe, era muito, muito, muito grande, e eu tava à noite num lugar completamente desconhecido, com um desconhecido falando outra língua, tocando no meu ombro, dizendo, nós já chegamos. Eu disse, chegamos onde? Porque essa não parece em nada a minha casa. Preciso descer. Eu desci do carro, do ônibus, um pouco assim, assustado, procurando alguém que pudesse me ajudar. Comecei a olhar nos meus bolsos, a primeira coisa para saber o quanto de dinheiro eu ainda tinha. Eu descobri que eu tinha dinheiro justo para uma passagem de retorno. E a questão agora era tentar descobrir como que eu saía dali. E eu lembro que, depois de perguntar a alguns taxistas que estavam ali como é que eu chegava, eu não sabia exatamente nem o nome do lugar para onde eu precisava ir. Eu comecei a dizer, olha, o lugar que eu preciso ir é uma avenida mais ou menos assim, com tantas mãos, e essa avenida, para quem conhece Buenos Aires, chama Avenida Pan-Americana, é uma das maiores que tem, Ou seja, ela é uma cruza a estrada, cidade ela inteira. cruza a cidade inteira. E ele disse, ok, mas a Pan-Americana tem muitos lugares, e eu comecei, ele disse, mais ou menos, tentando entender o lugar. E quando a gente descobriu o lugar, eu fiquei esperando o ônibus com o único dinheiro que eu tinha na mão, e eu sentei na calçada à noite, num lugar que eu não conhecia, numa língua diferente, tentando encontrar o meu lugar, e eu só perguntava isso, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Foi para isso, esse é o meu chamado, o que eu tô fazendo aqui de verdade? Nesse momento você estava tão perdido fisicamente quanto emocionalmente. Totalmente, e provavelmente espiritualmente também. Porque você está lá tentando fazer algo que você acredita que tem a ver com o seu propósito, ou que você acredita que é o seu propósito. Porque, de alguma maneira, em algum momento das nossas vidas, nós passamos a acreditar que o propósito é como, né? Nós pensamos isso, como eu vou fazer tal coisa determina o meu propósito no mundo. E por isso que essa é a pergunta que, nossa, alucina a humanidade, né? As pessoas falam, como eu faço para desenvolver... Como eu descubro o meu propósito? Como eu descubro o meu propósito? Gente, existem dezenas de coaches lotando sessões e sessões atrás de sessões, tentando dizer para as pessoas como elas encontram o propósito. Mas nós que somos cristãos, biblicamente, sabemos que o propósito não é como. Propósito é como se fosse uma grande esfera chamada porquê. Totalmente. É por que nós existimos. E isso na Bíblia está muito claro, no livro de Salmos, no livro de Isaías, em outros livros da Bíblia também, que nós existimos para glorificar o Senhor. Então, essa é a primeira revelação que nós precisamos ter como cristãos, que nós não somos mais um rato que está dentro daquela rodinha, um hamster que corre descobrir atrás. como sair. Exato, né? Correndo atrás do seu propósito. E que você pensa, pronto, é agora essa viagem, agora é esse emprego. É esse seminário. É esse seminário. São essas amizades. Exato. Como se você sempre estivesse atrás de um como fazer algo e finalmente você descobre que é o porquê. Eu existo para glorificar Deus. Mas dentro desse porquê, tem algo que eu amo, que se chama chamado. Então vamos imaginar assim, uma esfera grande que é o propósito e uma segunda esfera que é o chamado. E eu sei que nós podemos nos sentir chamados a fazer alguma coisa especial, mas eu também sei que, biblicamente, o chamado ele não é só individual. Não, exatamente. Todos nós, como cristãos, obviamente, pelo menos os cristãos, os seguidores de Cristo, por assim dizer, todos nós temos o mesmo chamado. Assim como todos nós temos o mesmo propósito, que a Bíblia deixa muito claro, que é glorificar o nome de Deus. Todos, seja com o que for da nossa vida, é glorificar o nome de Deus. Essa é a finalidade, esse é o nosso propósito primário. O chamado também, todos nós como cristãos temos um só. E isso Jesus deixou muito claro no famoso, nós conhecemos como o ID de Jesus, que é o momento em que Jesus, antes de subir aos céus, depois de ter sido morto, crucificado, depois de ressuscitar ao terceiro dia, depois de aparecer aos discípulos e seus seguidores durante 40 dias inteiros, Jesus está agora com seus discípulos novamente, prestes a subir ao céu, eles não sabem disso. Jesus está se despedindo e Jesus dá essa declaração de que o chamado dele é para que nós
para nós irmos a qualquer lugar, a todos os lugares, anunciar o evangelho, pregar as boas novas, Perfeito. as notícias daquele Deus que encarnou em ser humano para nos salvar, para sofrer o que nós sofremos, viver como nós vivemos e vencer no nosso lugar. Uau. Porque nós não venceríamos. É verdade. Nós não temos maneira de vencer. E ele nos deu esse chamado, o nosso chamado é de proclamadores do novo reino, do reino de Deus, proclamadores da justiça dos céus, proclamadores do amor do Deus encarnado que se entregou por nós. E esse é o nosso chamado, único chamado, o nosso chamado unificado, por assim dizer. Assim como temos um só propósito, temos também só um chamado. Muito bom. E a confusão mental que muitas vezes nós temos é justamente por isso, porque nós queremos descobrir o nosso propósito. Nós queremos ser chamados para alguma coisa que nós ainda não fomos, enquanto um propósito já existe e nós precisamos reconhecê-lo. E um chamado, que é esse que Jesus nos deixa, sejam testemunhas, enquanto vocês estiverem indo, ele faz com que nós entendamos que nós precisamos abraçar isso constantemente. Por isso, já não importa se você está em Buenos Aires, sentado numa calçada, depois de ter dormido, ou se você está dentro da casa dos seus pais, ou se você está na sua escola, na sua faculdade, no pior dia do seu trabalho, nos dias que você se sente mais quebrado, você sabe, eu ainda tenho um propósito, eu ainda tenho um chamado. Você não está mais em busca de algo incessantemente. Isso não muda, isso não altera, e eu amo isso, né? Um propósito não se descobre, o propósito se reconhece. Se reconhece ao ser um cristão, ao ser chamado por Cristo. E chamado se abraça. Né? É mais como uma obediência do que uma escolha, por assim dizer. Isso é uma submissão que nós temos a Deus. Dizer, Senhor, Tu conheces melhor a mim mesmo do que eu. Então, se você vive em busca de tentar encontrar o seu propósito, é como se você, de alguma forma, estivesse tentando dizer para Deus, eu acho que eu sei melhor do que você, para que eu fui feito. Deixa eu tentar descobrir isso. Enquanto o nosso papel enquanto cristãos é um papel de submissão, de se colocar debaixo da missão de Deus aqui para a Terra e dizer, Senhor, me usa da maneira como o Senhor desejar. E, bom, Will sabe, eu sou filha de pastor, né? Cresci num lar cristão. E nós, apesar de backgrounds bem diferentes, né? Eu venho de uma família que tem uma origem cristã, você de outra origem, de igreja cristã. Mas a verdade é que nós passamos a viver acreditando que as coisas que nós fazemos vão dizer quem nós somos para o Senhor. E como bom filho de pastor cristão, nós sabemos todas as necessidades que uma igreja tem. E com isso, eu não sei se tu passou por isso, mas eu passei por uma fase em que eu tentava viver a minha vida para suprir necessidades que a igreja tinha, ou faltas que eu via que o meu pai tinha e minha mãe tinha, e eu tentava me preparar para ajudá-los nessa caminhada. Então, basicamente, assim, eu sentia que meu propósito, ou o meu chamado, quando eu não tinha essa revelação a respeito de propósito e chamado, era tentar ajudá-los a fazer isso de uma maneira melhor. Enquanto Deus tem trazido essa revelação à nossa mente, isso se trata de ferramentas. Exatamente. Não é verdade? As ferramentas que nós vamos utilizar são o como. E um determinado momento das nossas vidas onde nós nos sentimos chamados a fazer algo especial para o Senhor. E existe esse tipo de chamado individual? Totalmente existe, que na verdade são ferramentas individuais. Exato. O como é individual, né? O porquê não é individual, mas o como sim. E eu acho que esse é o grande desespero hoje da humanidade, ou pelo menos vamos falar da nossa geração, nos rotularmos como pessoas através daquilo que nós sabemos fazer, através das ferramentas que nós temos. Ou daquilo que você não sabe fazer. Ou daquilo que nós não sabemos fazer, daquilo que você não sabe fazer, você não é bom naquilo. E esse é um perigo muito grande, porque à medida que nós nos rotulamos pelos nossos dons naturais, ou os nossos dons adquiridos, aprendidos, ou os nossos dons até mesmo dados por Deus, e nós dizemos, nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos as coisas que fazemos, nós estamos literalmente perdendo a nossa identidade. Perfeito. Porque a nossa identidade, na verdade, é uma identidade de filho. Exato. É uma identidade de filho que recebeu um propósito, uma identidade de filho que recebeu um chamado, e agora o que nós precisamos, na verdade, descobrir
são as nossas ferramentas, Sim. não o nosso propósito. Isso Deus já nos deu, nós precisamos apenas reconhecer, não o nosso chamado. Perfeito. Isso Jesus já nos chamou, nós apenas precisamos abraçar. Agora, as ferramentas, sim, essas ferramentas, que é o trilho, o lugar, ou como nós vamos chegar no lugar onde queremos, essas sim são as coisas que nós precisamos descobrir e buscar e tentar entender a maneira como que nós vamos cumprir o nosso chamado. Sabe que o primeiro baque que eu tive assim, na minha vida com essa questão das ferramentas que Deus nos dá para cumprir um propósito foi quando nós casamos. Porque nós viemos de 2 igrejas diferentes, decidimos então permanecer na igreja que o seu pai pastoreava e ajudá-lo nesse começo e tudo. E o que acontece é que a minha identidade enquanto cristã, enquanto pessoa, estava formada a partir daquilo que eu fazia naquele lugar. E eu lembro que uma das primeiras conversas que eu tive contigo no começo do nosso casamento, você vai lembrar disso. Nós fazíamos parte de uma igreja na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, uma ilha de difícil acesso. Nós íamos para lá todas as quintas, todos os domingos. E quando nós estávamos indo para lá naquele dia, eu estava chorando muito. E eu sou uma pessoa que eu até demoro para chorar. Naquela época eu chorava um pouco mais. Naquela época era todos os dias. Eram todos os dias. Hoje não. Agora já é uma vez por mês. Vencemos Etapa essa. vencida. E eu tava chorando indo pra lá. E o Will disse, por que você tá chorando? Por que isso tá acontecendo? E eu falei, porque aqui eu não sou ninguém. Você lembra que eu te falei isso? Lembro. Aqui eu não sou ninguém. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Eu preciso explicar alguma coisa pra alguém. E nesse momento, Deus começou a trabalhar comigo algo a respeito de um propósito que é dele, de um chamado que é dele, mas de ferramentas que não são para sempre. Aliás, nós nos conhecemos numa escola de música, Exatamente. não é verdade? Diga-se de passagem, eu entrei nessa escola de música só por tua causa, porque... Eu não sei se eu digo obrigada ou não por isso. Então, me inscrevi para fazer teclado. E você virou pianista. Eu sei dó, ré, mi. O fá eu tô aprendendo ainda. É um ótimo pianista. É um ótimo pianista. Como pianista, mas eu sou um ótimo conseguiu pastor, se casar? quem sabe. É isso? Consegui, deu certo, isso, né? funcionou. Deu certo, consegui te conquistar. Eu me apaixonei logo de cara. Então tá tudo certo, tá resolvido. Valeu a pena as aulas de teclado. Valeu a pena. Né? Mas é exatamente isso. Esse era um momento difícil, esse é o teu momento difícil. O momento em que você tinha que explicar as coisas que você fazia, as ferramentas que você tinha, como se as ferramentas que você tinha era, na verdade, o teu propósito. E não é isso. E comigo aconteceu da mesma maneira. Depois de retornar de Buenos Aires, por exemplo, eu lembro de começar a usar os dons e talentos que aprendi lá, de forma técnica, de produção, como maneira de acrescentar no reino de Deus. E eu lembro que num momento muito claro, nós já éramos casados também, Deus começou a falar comigo, dizendo que, ok, isso foi para um tempo, isso serviu por um tempo, mas agora chegou o tempo que não é mais tempo disso. E não, como as tudo, ferramentas podem mudar. É isso, mas tudo na nossa vida passa por uma espécie de, como se ficasse rígido, né? A gente diz assim, não, se Deus deu isso pra você, então é assim pra sempre. Não é verdade? E, assim, de alguma maneira até as pessoas mais antigas falam, será que Deus se enganou quando te ensinou a cantar? Não, mas Ele pode usar Eu amo comentários como, diferentes. Se Deus te plantou aqui, é pra você morrer aqui. Exato. Como se a Bíblia não estivesse cheia de pessoas que foram plantadas num lugar e levadas pra outro. Nos retirou como galhos de outras árvores e nos transplantou para Ele. Ou seja, não é dessa maneira. As ferramentas podem mudar, porque a nossa vida ela não pode estar baseada e construída em cima de ferramentas, em cima de como nós fazemos as coisas. Ela precisa estar baseada em cima do porquê nós fazemos as coisas. Ela precisa estar baseada em cima do nosso propósito e em cima do nosso chamado. Porque se nós basearmos a construção de toda a nossa vida, dos nossos relacionamentos, da maneira como nós servimos a Deus, dos nossos negócios, sobre os nossos talentos, sobre as nossas ferramentas, quando as ferramentas não forem mais úteis, quando o alicate não for mais preciso e agora precisa de uma chave diferente, a nossa vida rui debaixo dos nossos pés, ou seja, mais nada nos segura no lugar. Mas quando nós estamos
a nossa vida está pautada e construída em cima do propósito de Deus para nós, em cima do chamado de Deus para nós, em cima da sua vida para nós, o como pode mudar, assim como esse foi o momento em que Deus pediu as minhas ferramentas e diz, olha que a caixa de ferramentas é minha, como se Deus estivesse dizendo Sim. isso. A caixa de ferramentas é minha, e as ferramentas que eu te dei, para esse momento eu não vou precisar mais agora, então eu preciso que você guarde aqui. E o mais difícil para mim foi que eu fiquei apegado naquilo, eu fiquei segurando, mas Deus, é isso que eu sei Será fazer, que é quem eu sou. Esse tempo todo que eu vivi em outro país, me preparando para isso. Todos esses anos de estudo, todos esses Sim. anos de preparo, todos esses anos longe da minha namorada, todos esses anos longe da minha família. Será que foi jogado no lixo? E Deus estava dizendo, não é jogado no lixo, Claro. mas agora eu quero te usar de outra maneira. Claro. E na verdade, assim, se a gente realmente submete a nossa vida a Deus e entende que Ele tem um plano completo e maior, e que a gente está num determinado momento, em um ponto daquele plano, nós conseguimos entender que não existe desperdício em nada que nós vivemos, em nada que nós aprendemos. Inclusive, não existe desperdício nos erros que nós cometemos. Porque o Senhor consegue transformar isso em algo na nossa vida, desde que nós estejamos dispostos a viver o propósito e o chamado. Então, ao invés de ficar vivendo essa vida assim, circular, nós começamos a avançar. Começamos a entender, ok, existe mais de Deus à frente, e mais de Deus à frente, e mais de Deus à frente. E chegou um momento que eu me lembro que você teve muito claro, assim, que você tinha um chamado especial de Deus pastoral. E que Deus ia desenvolver isso. Mas o lugar onde nós estávamos, nós percebemos que não era o lugar que isso ia acontecer. E para mim, em especial, foi muito desafiador, porque uma vez que nós estávamos ali, na minha cabeça tinha que ser ali, tinha que acontecer com a minha gente. Tinha que acontecer perto da minha família. No meu conforto. Tinha que acontecer no conforto das coisas que eu já conheço. Onde agora eu já tenho uma identidade de novo, porque de fato não era uma identidade. De fato era novamente coisas que eu sabia fazer e coisas pelas quais eu recebi algum reconhecimento. Então, nesse momento, eu já era alguém. Outra vez eu falo, precisa ser aqui? Agora eu preciso que isso aconteça aqui. Mas algo desconfortável fazer com que nós saibamos que não era ali. E o ano é 2017. Talvez você vai lembrar dessa cena. Como se fosse hoje. Nascimento do nosso filho Teodoro, nosso primeiro filho. Nós vivemos um começo de vida do Telzinho muito difícil. Talvez uma das estações mais difíceis, o mês mais difícil da nossa família. Todos nós, ou seja, a nossa pequena família e toda a nossa família viveu, quem sabe, os piores dias, né? Pelo menos pra mim, até hoje, foram os piores dias da minha vida. Nada comparado àquilo. Nada comparado. Foi uma situação terrível. Para mim, uma coisa eu acho que nenhum pai espera. O primeiro filho, o filho tão esperado, em que você prepara todas as coisas da melhor maneira possível, você sonha como vai ser. E eu lembro que o parto foi tudo tranquilo, tudo normal. Quando o parto terminou, as enfermeiras falavam, esse foi um parto de luz. Exatamente. Você lembra disso? Nossa, que lindo que foi esse parto. O médico dizia, Dr. Carlos, maravilhoso, nós amamos ele, dizia, nossa, que parto lindo, que lindo que foi isso. E realmente foi lindo, e eu lembro que logo nos primeiros 30 minutos, quando o Telzinho estava conosco, e você começou a amamentar o Theo, eu fui buscar alguma coisa para comer. Eu lembro que quando eu voltei, você estava sozinho no quarto e o Theo não estava mais lá. E eu perguntei o que aconteceu, ele disse, levaram ele, eu fui atrás para tentar descobrir o que tinha acontecido e nós descobrimos que ele não estava nada bem, que na verdade ele já estava dentro de 30, 40 minutos, ele já estava na UTI. E foi terrível, mas foi ainda mais terrível logo depois disso, que no dia seguinte você também começou a ficar muito ruim, muito mal. Muitos prejuízos por causa de um erro de anestesia, alguma coisa que acontece cada 100 mil pessoas. A cada 100 mil pessoas aconteceu. Fomos escolhidos. Muito bom. Isso aí, mais uma vez, mais uma vitória. Um erro de anestesia. E eu não tinha ideia por aquilo que nós estávamos prestes a passar. Parecia que isso dias foram. Era horrível o suficiente. Não sei quantos dias no hospital, mas não sei. O Theo ficou, acho que, um pouco mais de uma semana na UTI. E foram depois 30 dias foram até mais tudo 30 dias com você. Uma esposa semi-viva em casa. Semi-viva, a gente não sabia se ia viver ou não ia viver, o que ia dar nisso. E foi realmente desesperador. Né? E foi tudo isso no meio do momento em que Deus nos chamava para algo novo. Parecia que não era isso que nós precisávamos nesse momento. Nós já estávamos desconfortáveis o suficiente com nos sentirmos chamados para fazer em outro lugar que não o nosso conforto.
E agora, vivendo tudo isso, a gente começa a pensar, será mesmo que a gente tinha que estar passando por isso? Não. Será que a gente cometeu algum erro e por isso nós estamos Exatamente. passando por isso? Era exatamente isso que nós pensávamos. Eu pensava isso todos os dias. Deus, será que nós cometemos um erro? Será que nós ouvimos errado e tudo isso está acontecendo como uma espécie de castigo? Eu nem sequer acreditava que Deus... Mas depois de Como uma não coisa acredito dessas, ainda que Deus nos castiga, esse Claro. não é o nosso Deus. Mas depois de tudo isso acontecendo, Você pensa, talvez eu entendi tudo errado. eu acho que isso acontece para todo mundo. É. Parece que você tá indo para uma direção e você diz, nossa, agora tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. E parece que fica tudo pior do que estava. Exato. Você diz, e agora? Como assim? E era esse momento que nós estamos vivendo, começamos a ter dúvidas, porque vinham aqueles pensamentos, aquelas ideias que tínhamos ouvido, que não eram bíblicas, mas se você foi plantado aqui, você tem que permanecer Exato, aqui. então, E esse era o nosso grande dilema, Deus nos chamando para usarmos as nossas ferramentas pastorais, ferramentas de cuidado de pessoa, e nós em outro lugar. E nós nos perguntávamos, ok, como que isso vai ser? Como? E essa era a pergunta de novo. A pergunta não era Deus, por quê? Não, a pergunta era como? Deus, como? E assim como Abraão, parece que Deus não nos dizia como. Deus apenas dizia, apenas caminhem, apenas continuem. E foi exatamente sigam, essa palavra que o Senhor nos deu para aquele exatamente momento. Essa. E essa palavra começou em 2017 sobre a nossa vida. Em 2018, em julho de 2018, nós estávamos em Portugal pela primeira vez. Exato. Mas não ainda com o objetivo Não pra de viver lá. em Portugal. Porque Isso nem passava pela nossa cabeça. Eu tinha trocado de emprego na época e precisava então fazer agora um doutorado. Eu ia receber melhor. Os nossos planos ainda eram, ok, nós vamos ficar aqui mais um tempo, porque não sei como as coisas vão acontecer. Mas quando nós chegamos lá, Deus fez algo que eu não sei explicar. Eu lembro de 3 coisas quando nós chegamos lá. A primeira coisa delas, nós chegamos no aeroporto e uma colega minha de doutorado estava nos esperando. Você nunca tinha visto Que eu nunca tinha visto, mas ela decidiu nos buscar naquele dia. E porque ela tinha me encontrado no Facebook, na época que nós usávamos Facebook. Okay. E ela abriu uma história da Bíblia, você lembra disso? E ela leu a história de Abraão pro Theo. E eu fiquei pensando, ok, deve ser só uma coincidência. O Theo nesse momento tinha o quê? Um ano. Um ano. Na verdade, ele ia fazer um ano, ele fez um ano em Portugal, exatamente. E aí, a segunda coisa que aconteceu foi, nós estávamos dentro do carro do pastor Ismael, que foi uma pessoa que nós também conectamos à distância para que ele pudesse nos ajudar a chegar a uma casa lá. E ele falou, eu tenho um lugar para vocês irem, mas não é na minha igreja. Ele falou, porque eu sou Ismael, mas vocês precisam conhecer Isaac. Você lembra disso? Eu lembro exatamente Ele fez uma piada com a história de Abraão novamente. Eu falei, gente, não pode ser verdade isso. E então nós chegamos a Hilson, Portugal, Campos do Porto, no domingo, porque nós amamos a igreja quando nós estamos em qualquer lugar. E quem estava lá na porta era o pastor Isaac. E ele falou, Will, Débora, eu estava esperando por vocês. Uau. Nós nunca tínhamos nos visto antes. Eu me lembro disso como se fosse hoje. E ali começou algo de Deus na nossa vida. E foi nessa temporada ali, que acho que na 3ª semana, que nós entendemos onde nós íamos viver essa etapa da nossa vida que nós estávamos nos perguntando. Se não é lá, é onde? Não é verdade? Mas ainda levou um ano para, de fato, a gente ir viver lá e viver isso. 2018 foi uma loucura. Essa viagem foi uma loucura para nós, porque nós fomos com nenhuma intenção, zero intenção de mudar de país. Eu acho que se tinha uma fase da nossa vida que nós estávamos bem, no sentido de estáveis, era essa. Exatamente. Nós estávamos estáveis financeiramente, estáveis no ministério. Você estava eu acho que no auge da carreira, da tua profissão. Nós estávamos felizes onde estávamos, era um tempo maravilhoso, as pessoas que nos cercavam, família, amigos, nós pastoreávamos líderes, uma rede de jovens que estava em plena expansão. Pessoas que nós amamos de todo o coração até hoje, pessoas que sinceramente transformaram algumas coisas na nossa vida. É verdade. Eu lembro de várias pessoas. Algumas dessas pessoas hoje estão conosco. É verdade. Servem a Deus conosco. Isso também é uma surpresa. Fizeram uma grande loucura. É uma surpresa de Deus a cada ano que passa aqui. É uma surpresa de Deus. Mas eu lembro que essa viagem nós conhecemos um Ismael, que nos conectou a um Isaac. Uau. E eu lembro da primeira conversa que nós tivemos com o pastor Isaac. E foi uma conversa, assim... Estranha demais. Mas era alguma coisa Deus fazendo. Estranha pela situação, não com o pastor Isaac. Ele é maravilhoso, nós amamos ele. É o nosso amigo do coração. Verdade. Amamos a sua família, Daisy também, Rebeca, João.
Mas foi tão esclarecedor porque foi como um clique Exato. de Deus dentro de nós, como uma chama que parecia que já estava tão apagada, que já não tinha mais Sim. muito para Por causa queimar. dessa busca do onde. Exatamente, exatamente. E foi através disso que Deus começou a falar conosco. E eu lembro muito bem, você falou que lembra de 3 coisas. Eu não sei se uma delas é essa, mas uma das coisas que eu lembro foi numa das reuniões que nós estávamos, numa música específica perfeito. que estava tocando. Você lembra qual música era? So Will I. Exatamente. A música que diz, essa canção é maravilhosa, que diz que se até as rochas, se até o universo, se a criação te louva, eu também, como dizendo, se a criação dedica a ti, eu também vou me dedicar. E eu lembro que nesse momento nós estávamos na segunda fileira, de frente para tudo aquilo, e nós nos olhamos um para o outro. Perfeito. E eu lembro que nós cochichamos e dissemos, essa é a nossa casa. Exatamente essa Pela frase. primeira vez na nossa vida, nós nos sentimos em casa, no nosso lar. E isso não é desmerecendo os outros lugares que nós nascemos, que investiram em nós, que criaram em nós. Nós somos eternamente gratos às pessoas que investiram em nós. Não existe desperdício, não é aquilo existe que nós falamos desperdício. no começo. Mas foi aquilo que nós sentimos, esse é a nossa casa. Era quase uma sensação assim, Yeah. né, de descanso, de paz, porque tinha a ver com algo que Deus queria para as nossas vidas, naquele lugar. Então, assim, chegou o momento em que Deus revelava uma parte do plano dele para nós, e um ano depois nós de fato estávamos lá. Sim. Né? Por um milagre de Deus completo. Isso é um outro capítulo. Isso é um outro capítulo, é um outro episódio. Exato. E acontece que desde o momento em que nós nos sentimos chamados até o momento em que isso se cumpre, ou o que isso começa a acontecer, porque, pausa, nós pensamos que esse já era o cumprimento, não é verdade? Total. Nós achamos que ele era o nosso lugar do mundo. Aqui é o destino final. Eu lembro de uma oração do meu pai no aeroporto. Naquele momento, nós indo para Portugal, e eu falei... nós estávamos felizes. Chegou o tempo, finalmente encontramos onde meu pai ora por nós, nos abençoa, e ele fala assim... Esse não é o destino final. Eu sinto que esse não é o destino final. E nós entramos e com isso nós pegamos o Theo. Eu peguei e falei, não pegamos mais as crianças, nada, Theo vamos e Zion. embora. Assim, e eu falei pra ele, você ouviu aquilo que o meu pai falou? Ele falou, eu ouvi. Não, mas não liga. Eu disse, não, esquece isso, deleta isso. Não, isso é coisa da cabeça dele. Mas enfim, é um tempo que distancia o momento que você se sente chamado e um ofício. Porque quando a gente lê a história bíblica de qualquer personagem, a sensação que a gente tem é de uma linearidade, né? E de que a pessoa recebe uma promessa, a pessoa é cheia de fé, ela se mantém cheia de fé e muito rapidamente algo acontece. Mas a vida não é assim. Não é assim. Nós recebemos promessas, nós permanecemos em fé, nós perdemos a fé, nós recebemos fé de novo, nós perdemos a fé, nós estamos cheios de coragem, nós estamos com medo, nós temos coragem outra vez, nós não sabemos por que estamos fazendo aquilo. Uma montanha-russa de emoções. Exato. E de repente vem uma nova fase, uma nova etapa, uma nova revelação. E foi o que aconteceu nesse momento, quando nós fomos viver em Portugal. Exatamente. Nós entendemos que Deus tinha algo conosco naquele lugar. E de fato, eu sinto que naquele tempo, nós sabíamos, eu vou falar por mim agora e depois você pode falar por ti, mas eu sabia muito bem algumas coisas que eu não queria. E sabe, hoje eu não quero falar disso de uma forma pejorativa ou de uma forma negativa, porque uma parte da nossa vida é saber o que nós não queremos. Eu não quero ser isso. Eu não quero fazer desse jeito. Eu não gosto disso assim. Eu não vejo que seja assim o evangelho. Uma parte é saber o que nós não queremos, mas outra parte fundamental para você fazer qualquer coisa na sua vida é você saber o que você quer ser. Eu costumo dizer exatamente isso, que as duas partes são importantes. Mas saber aquilo que nós não queremos ser, onde nós não queremos estar, como nós não queremos fazer, é a parte mais fácil. Sim. Porque a parte mais difícil... Porque você já tem um exemplo, você já está olhando para alguma coisa, apontando, e às vezes nós olhamos com um olhar muito crítico, né? Exato. Porque é fácil olhar de fora para quem está lá fazendo, para quem está lá praticando, e é fácil olhar e dizer, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo. Agora, o difícil mesmo é descobrir quem você quer ser. Exato. O que você quer fazer, como, qual é a maneira de você fazer isso. Isso parte do começo de tudo. De você entender quem você de fato é em Deus. Exatamente. E então você pode fazer praticamente tudo que o Senhor te chamar a fazer. Porque
as outras coisas são ferramentas que você Yeah. recebe. O que nos pega, na verdade, é sempre essa questão do tempo. Yeah. Né? A gente fica considerando que existem tempos desperdiçados, porque eu estou esperando por algo. Ou tempos gastos. Tempos gastos, né? Então, é quase... A analogia que eu gosto é a respeito de uma gravidez, de uma gestação. Você não está perdendo tempo quando você está gestando um bebê. E nem está esperando um bebê nascer. Totalmente. Enquanto um bebê está na barriga de uma mulher, ele está se desenvolvendo. O fato é esse, que nenhuma mulher quer que um bebê nasça prematuramente. Então, tempos de espera são tempos de desenvolvimento. Exatamente, são tempos de crescimento, são tempos de aprendizagem, são tempos de preparação. Uau. Eu ouvi uma frase uma vez, e essa frase faz todo sentido para mim, que fala que se nós falharmos no nosso tempo de preparação, na verdade o que nós estamos fazendo é nos preparando para falhar. Uau. E é verdade. Eu amo o exemplo de Davi. Davi foi ungido rei ainda um menino. Foi escolhido por Deus ainda um menino, foi ungido na frente da sua família quando era apenas um menino. E eu fico pensando se Davi era um pouco parecido comigo, ou se a família de Davi era um pouco parecida com as famílias de hoje. A família inteira dizendo, uau, agora o nosso caçula, o pequenininho, vai ser rei de Israel, é isso mesmo? E todos esperando para ver quando que vai ser, e será que vai ser amanhã? E será que vai ser mês que vem? E se é uma família normal, alguns também duvidando? Alguns também duvidando se isso Mas não realmente ia pode tá acontecer. certo. Eu conheço essa pessoa também. Quem sabe o pai de Davi ou a mãe de Davi indo falar com o profeta, e aí, vai ser quando? É mês que vem? Exato. E já tá pronto o trono, já poliram a coroa, tá tudo certo, já tá tudo nos conformes para Davi assumir o trono. Mas a verdade é que Davi esperou muitos e muitos anos para assumir o trono, porque a verdade é que existe um tempo de preparação entre o chamado e o ofício. Perfeito. E muitos de nós acreditamos que quando Deus nos dá o chamado, imediatamente Ele está dando o ofício. Não, às vezes é literalmente um chamado para dizer, agora é tempo de se preparar. Perfeito. E a verdade é que nós vamos alcançar tanto quanto no nosso ofício o que nós nos prepararmos para alcançar. Uau. Então, o tamanho da nossa preparação sempre vai ser o tamanho dos resultados que nós vamos dar. Se nós nos prepararmos muito, os resultados vão ser grandes. Se nós nos prepararmos poucos, os resultados vão ser pequenos. Mas a gente vive um tempo e, às vezes, infelizmente, uma geração de cristãos que querem pouca preparação e muitos resultados. E é por isso que a gente tem muitas tentativas, muitas tentativas frustradas, muitas frustrações pelo caminho. E não é isso que Deus tem para nós. Sim. Deus tem um tempo entre o ofício, entre o chamado e entre o ofício, entre o propósito e o chamado e a prática disso. E esse tempo não é perdido. Esse tempo não é um tempo nem sequer de espera, de braços cruzados, muito pelo contrário. É um tempo de ação, é um tempo de atitude, é um tempo de preparação. Eu creio que é um tempo de oportunidade. Totalmente. Se você não usa esse tempo para isso, você sim está desperdiçando o seu tempo. Porque você agora já sabe que Deus tem algo com você. Você já sabe que de alguma maneira Deus deseja te usar. Mas se você não faz nada até que isso aconteça, ou se você, nesse tempo que nós chamamos de tempo de espera, tenta forçar com que algo aconteça, isso é desperdiçado. Porque não é isso que Deus tem para você. Porque quando Deus tem algo para nós, Ele tem algo num tempo, num espaço, num determinado lugar, com determinadas pessoas. Isso mesmo. E quando nós estávamos em Portugal, nós recebemos, da primeira vez, não morando lá ainda, 2018. nós recebemos, 2018, nós recebemos um conselho do pastor Isaac, porque ele entendeu que nós estávamos vivendo esse momento difícil, de dizer, nós nos sentimos chamados para algo, nós não sabemos onde é, não sabemos exatamente como isso vai acontecer, que era a grande pergunta que estava ali, mas ele disse, enquanto vocês estiverem lá, permaneçam plantados. Exatamente. Isso com base no Salmo 2, que fala que nós devemos viver plantados como uma árvore que está junto, do lado de um rio. Porque enquanto você está em um determinado lugar, você deve seguir dando frutos. Isso quer dizer de corpo e alma naquele lugar. Então, o desperdício que pode existir na nossa vida é justamente quando nós queremos viver nesse tempo o que é para um tempo futuro. Exatamente. Então, uma palavra ou um chamado é, na verdade, uma promessa. Mas não quer dizer que essa palavra ou esse chamado seja um acontecimento desse tempo, do presente. Uma promessa diz sobre o nosso futuro. E assim como nós pensamos que na chegada em Portugal, esse era o grande lugar onde Deus faria algo, lá Deus novamente nos desacomodou. E já tendo esse chamado, Deus decidiu durante
pelo menos 2 anos naquele lugar, não nos usar através desse chamado. E eu lembro que lá você voltou a ter muitas atribuições técnicas. Yeah. E isso voltou a queimar no teu coração, e esse desejo de somar na igreja dessa forma. E nós fizemos por muito tempo isso juntos. Foi onde eu voltei também a me dedicar a cantar. A música. Já fazia algum tempo que eu não fazia isso. E eu sinto nitidamente que aquele tempo que nós achávamos que era um fim, era na verdade uma preparação para algo que Deus tinha com as nossas vidas, que vinha depois. E eu creio que o que nós estamos vivendo agora também não é o fim. Exatamente. Deus sempre tem mais. Exatamente. Sempre tem, então, Deus sempre tem mais para nós. É como se Deus fosse revelando partes daquilo, de como Ele vai fazer, como Ele deseja, ou para te dar uma dose de encorajamento. Eu já te disse isso, que eu sinto que tem fases da minha vida que Deus me dá doses de encorajamento, mas eu também sinto que tem fases que Ele me dá doses de anestesia. Que é quando você toma decisões malucas, como nós indo para Portugal com 2 bebês, né? Eu lembro nitidamente você dizendo, você segura os bebês, eu seguro as malas. Né? Eram 11 malas e 2 bebês, e essa era a nossa vida resumida ali naquele segredo. momento. Nenhum segredo. E nenhum dinheiro. E nenhum dinheiro. Mas é exatamente isso, eu amo isso que você falou a respeito de sermos como árvores plantadas junto a um ribeiro, porque a verdade é lógica. E a lógica é a seguinte, uma árvore só sobrevive quando está plantada na terra. No momento que você tira uma árvore, ela não sobrevive mais, ela é um pedaço morto, ela não tem mais vida, porque a verdade é que a vida não está na árvore, a vida está do solo aonde ela está plantada. E naquele momento, se nós tivéssemos nos desplantado, nesse momento de transição, nós não iríamos frutificar. Eu vejo que esse é o problema muitas vezes de pessoas querendo, é o tal da carroça na frente dos bois. Viver um tempo novo e imediatamente desplantar da onde está, tirar suas raízes e achar que vai conseguir sobreviver nesse tempo. Você não sobrevive em lugar nenhum. Nenhum. Você sempre está plantado em alguma coisa para que tenha vida em Exatamente. você. E é esse o ponto onde nós vamos quando nós dizemos claramente para as pessoas que você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Por quê? Porque você sozinho não está plantado em lugar nenhum e Deus não nos chamou para não estarmos plantados. Nós juntos, o coletivo, nós somos a igreja. Precisa estar plantado para ser igreja. Precisa estar plantado para dar frutos. E esse é o ponto. É isso. E sabe, hoje eu queria terminar esse momento aqui, já está chegando no fim do nosso primeiro episódio. Foi rápido. Com alguns conselhos práticos. Porque eu sei que quando nós estamos em determinados momentos da nossa vida, tudo que nós queremos é ouvir um direcionamento, ouvir poxa, eu entendi o meu porquê, eu entendi o meu chamado, que legal. Mas como que eu faço para identificar quais são as minhas ferramentas? E eu vou dar um primeiro conselho e depois eu jogo a bola para ti. Vamos. E vamos tentar ajudar as pessoas a entenderem como nós também um dia conseguimos entender os comos da vida. E a primeira pergunta é exatamente essa. Como identificar quais são as minhas ferramentas? Eu te diria uma primeira coisa. Paixão. Eu creio que Deus coloca no nosso coração paixão por coisas que nós nem sabemos explicar em determinados momentos da vida. Então, se você se sente apaixonado por algo, vai atrás disso. Deus tem algo com você, mas eu não sei fazer isso. Vai aprender a fazer isso. Se desenvolva. Então, se você já sente a paixão é um tipo de chamado. Totalmente. E ela ainda está longe do ofício. Poxa, eu sinto uma paixão por cantar. Vai se preparar para fazer isso. Eu sinto uma paixão por pregar. Vai se preparar para fazer isso. Então, não deixe com que a paixão seja só um sentimento no seu coração. Seja só um devaneio. Seja só um verão. Mas faça com que a paixão seja a sua preparação. O seu tempo de preparação. Você tem algo a dizer, algum conselho que você daria para quem sabe um jovem que está passando por esse momento? Talvez sim. Eu acho que a paixão, como você mencionou, é o primeiro passo. É o primeiro passo. O segundo passo é não se deixar levar para decidir, ou seja, para encontrar suas ferramentas, não se deixar levar pelas necessidades. Quando nós nos levamos pelas necessidades que alguma coisa tem, que a nossa família tem, que a nossa igreja tem, para descobrir, então, dizer, ok, se há necessidade aqui, então eu vou me dedicar aqui, eu vou aprender isso aqui por necessidade, porque a verdade é que
todas as necessidades que a igreja tem, todas as necessidades que o corpo de Cristo tem, serão supridas por Deus e não por mim, e não por você. Então, Deus não nos chama, Deus não te chama para suprir necessidades. Deus te chama para construir em você e fazer você incendiar uma geração. Então, não se guiar por necessidades, eu acho que é um super conselho. Eu acho que se eu pudesse olhar para o Will de 18 anos, de 17 anos, dentro de um ônibus, eu diria isso, não te guia pelas necessidades. Sim, perfeito, eu gosto disso, porque nós aprendemos que nós vivemos para suprir necessidades, na verdade. Mas eu também diria para Débora, de 17 anos, de 16 anos. Mais nova, né? Um pouco mais nova. Entrando na Universidade Federal, depois de ter conseguido um grande feito, né, para fazer seu sonho acontecer. Esses não são planos definitivos? Exato. Uau. Eu carreguei isso por muito tempo e tu me conhece. Eu pensava que a minha ferramenta, ela precisava ser definitiva. Eu dizia, poxa, mas eu dediquei a minha juventude para conseguir fazer isso acontecer. Não faz nem sentido falar isso hoje, porque não é desperdício para aquilo que nós fazemos para o Senhor e para aquilo que nós vivemos quando nós temos um propósito claro. Nós sabemos que somos chamados para enquanto nós estivermos fazendo coisas, mas essa coisa do definitivo, né, dessa rigidez, me maltratou por muito tempo. Eu pensava, poxa, eu estou abandonando... Essa é a minha única oportunidade. Essa é a minha única oportunidade. Eu fui feita para isso. E você sabe que isso me perseguiu durante muito tempo. Então, entenda que ferramentas, elas são dadas para um tempo. Não adianta nada a gente ter um martelo quando a gente precisa de um alicate. Aliás, eu já vi você martelando com um alicate. Às vezes funciona. Às vezes pode funcionar. Mas a lógica é essa. Ferramentas são para um tempo, são para um período, são para uma fase da nossa vida. E às vezes elas vão ficar ali guardadas na nossa caixa de ferramentas para que a gente volte a utilizar dentro daquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Mas em outros momentos não. Em outros momentos foram ferramentas temporárias. E isso já fez com que, quem sabe, muitas igrejas fossem um lugar difícil de se conviver. Porque pessoas acreditavam que o seu valor estava nas suas ferramentas. Então, logo, a missão não era maior que o ofício. E a missão sempre é maior que o ofício. Sempre será. As pessoas precisam disso, nós precisamos disso, para que a gente tenha liberdade para fluir naquilo que não só na necessidade, como você fala, eu me movo pela necessidade. Não, eu me movo na identidade que eu tenho, no que eu me sinto chamado a fazer por Deus, na minha paixão. Mas sabendo que isso é para agora, isso é para esse tempo. Eu amo ouvir quando uma pessoa fala, você é pastor, e você fala, sim, eu estou pastor. Ou seja, você entende que nesse momento Deus tem usado essa ferramenta na tua vida, esse chamado para abençoar a vida de pessoas. Exatamente. E eu acho que se eu pudesse dar um outro conselho para o Will de 18 anos, e esse sim seria muito importante nessa minha trajetória, ou talvez na nossa trajetória, é termos sempre uma fé ativa. Boa. Porque às vezes nós falamos que sem fé é impossível agradar a Deus, e isso é verdade, a Bíblia nos mostra isso. Sem fé é impossível agradar a Ele, porque é preciso de fé para crer que Ele existe. Mas muitas vezes nós nos descansamos e nos jogamos nas cordas, na rede da fé, como se eu tenho fé, se eu creio que Deus vai cumprir o seu propósito, cumprir o seu chamado na minha vida, então basta eu sentar ou me deitar, cruzar os braços e já descansar. Não tenho responsabilidade. Eu já não tenho responsabilidade, mas uma fé ativa não é isso. Uma fé ativa é você orar, você jejuar, você buscar, você ler a palavra, mas também você se preparar. O que você precisa fazer? Se você sente Deus te queimando para ser, quem sabe, um missionário em outra nação, um missionário transcultural, você precisa se preparar, você precisa saber inglês, você precisa saber espanhol, saber a língua da onde o seu coração está te queimando, onde Deus está te queimando no teu coração para você fazer, porque a verdade é que isso é uma fé ativa. Mas eu não tenho os recursos, eu não tenho os meios. Ok, para isso fé. Agora, para os recursos que eu possa alcançar, uma fé ativa. Um lugar onde eu me coloco à disposição de aprender e desenvolver e de me preparar.
sabe? Eu não vejo Davi, o menino Davi agora proclamado rei, mas ainda não estava sentado no trono. Eu não vejo Davi continua sentado embaixo de uma árvore apenas cuidando de ovelhas. Eu vejo agora Davi enfrentando algumas situações. Eu vejo Davi agora tomando grandes decisões importantes. Então, o tempo de preparação, o tempo precisa de fé, mas uma fé ativa, uma fé que bate nas portas, mas também crê que Ele é capaz de abrir as portas mais impossíveis para nós. E nesse momento das nossas vidas que a gente compartilhou hoje, eu lembro que, eu não quero dizer muitas, mas algumas pessoas desacreditaram daquilo que Deus tinha para nossa vida. Isso é normal? Eu acho que isso é para todos. Eu também acredito nisso. Na época eu não gostei. Eu não gostei nem um pouco disso. Mas hoje eu entendo que faz parte do processo natural das coisas e que receber ferramentas e afiar ferramentas exige que a gente aprenda a desfrutar dessa caminhada, desse processo. Porque, de fato, se o nosso chamado está no indo, né, está no enquanto, nós precisamos, enquanto estamos nos preparando, também receber essa alegria de ainda não estar onde nós gostaríamos, mas já não sermos quem nós fomos. Então, isso gera, assim, uma pequena crise de identidade na gente, porque a gente já não tem lugar nenhum para estar. Mas também traz essa verdade que é, as pessoas podem não acreditar em você. E as pessoas podem dizer que Deus não disse isso para você. E as pessoas podem até achar que não, eu acho que você entendeu tudo errado. Porque o que elas estão olhando são as ferramentas que um dia você teve. Mas você sabe que você está recebendo ferramentas novas de Deus para um novo tempo, para um novo momento. E para pessoas que estejam passando exatamente isso nesse momento, eu gostaria de dizer, a primeira coisa, seja claro com as pessoas que estão perto de você, para dizer que você sente que existe um novo momento na sua vida. Porque as pessoas te conhecem por quem você foi. E elas não sabem o que está passando no seu coração, nem o que você está vivendo no seu íntimo com Deus. Mas a segunda coisa é, ainda que as pessoas não acreditem, a verdade sobre a sua vida sempre é o que Deus diz sobre você. Então, se você for se basear por aprovação humana, eu garanto que pelo menos 80% das coisas que você entende de Deus, você não vai fazer, você não vai conseguir viver. Mas se você for se basear por aprovação divina, por aquilo que Deus tem para sua vida, e confiar, ainda que você esteja nem aqui, nem lá, você está no processo, no meio do caminho, você sabe que Deus tem algo para você nessa trajetória, você começa a se preparar para viver aquilo que Deus tem para sua vida. E ter a certeza absoluta de quem falou com você. Perfeito. Porque o ponto é esse, em qualquer chamado, sempre o chamado de Deus para nossa vida, sempre os lugares que Ele vai nos mandar, os desafios que Ele vai nos fazer escalar, sempre serão maiores do que nós mesmos. Verdade. Porque senão, qual graça teria nisso? E a verdade é que nesses momentos de dificuldade, porque vão chegar dias maus também nos lugares novos, dias maus também quando o propósito for cumprido, dias maus também quando nós estivermos vivendo aquilo que nós queremos de Deus nessa terra, nesse momento para nós. Quando esses dias chegarem, a única coisa que te mantém firme no lugar, sem abandonar, sem dar passos para trás, é saber e ter a certeza de quem te chamou. Só isso. Porque se nós olharmos para as pessoas, sempre, mais dia, menos dia, nós vamos abandonar. Perfeito. E Deus nos chamou, nós temos que lembrar, Ele nos chamou. Ele nos fez com um propósito e de propósito e para um propósito. Então, Ele é o autor, tanto nosso, tanto é o nosso autor da nossa existência, como também do nosso propósito, do nosso chamado e das ferramentas que Ele tem para nós. Perfeito, muito bom. Olha, Will, foi muito bom compartilhar esse primeiro episódio do nosso podcast contigo. Fizemos isso. Conseguimos. Foi tão difícil quanto você imaginava? Não, mais ou menos. Deixa assim, vocês que olharam e pensou que foi fácil. Não foi tão fácil quanto pareceu. Mas felizes de compartilhar isso. E nós esperamos que isso abençoe a sua vida, que isso, de alguma forma, gere no seu coração como uma semente que foi lançada para que possa gerar um fruto. Exatamente. Um fruto de alguém que encontra a sua identidade, de alguém que sabe quem é em Deus, sabe de quem ouviu o que ouviu e sabe que não há quem possa dizer o contrário, porque nós encontramos a nossa verdade em Deus. É isso mesmo. Então, Igreja Zoe,
seja quem estiver ouvindo aqui esse podcast nesse momento, saiba que o Senhor tem mais para tua vida. Você já sabe o seu propósito, você já sabe o seu chamado. Agora, busque sim por suas ferramentas, se aprimore cada vez mais. Busque ser excelente no que você faz. E eu tenho certeza que o chamado e o propósito serão cumpridos de maneira linda na sua vida. É isso, exatamente. Esse foi o nosso primeiro episódio. Nós amamos poder compartilhar isso com você. Espero que você também tenha amado. E muito obrigado por estar ouvindo, estar assistindo esse podcast. Envia isso para algum amigo, algum familiar que também precisa ouvir uma palavra de Deus nesse momento. E você que está assistindo no YouTube nesse momento, nós te animamos a deixar aqui nos comentários quais são os próximos temas, quais são os próximos assuntos que você gostaria de ouvir. Nós estamos amando poder fazer isso e nós queremos ouvir e saber de você. Por isso, escreve aqui os próximos assuntos e nós vamos ter o maior prazer em falar sobre isso. Que Deus te abençoe e até o próximo.